Olá pessoal, nós somos o PET de Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Meu nome é Josivan e estamos aqui para mais uma aula do curso Aprendendo Programação Orientada a Objeto em Java. Essa é a aula 9 e nas aulas anteriores nós vimos fundamentos de orientação a objetos, a linguagem Java, estrutura geral de um programa Java, classes, objetos, construtores e destrutores, encapsulamento, modificadores de acesso, os métodos de get e set, sobrecarga de métodos, herança, referências this e super, atributos e métodos static, relação de objetos, classe abstrata, interface, polimorfismo, exceptions e erros, e hoje nós vamos ver classes collection. Na nossa aula sobre polimorfismo nós vimos o que eram generics, que em outras linguagens são chamadas de templates. Uma das principais aplicações de generics dentro do próprio Java são as collections, que elas utilizam generics para que você possa ter coleções de objetos de qualquer tipo. As generics elas estão dentro do Java Collections Framework, que apesar do nome framework é uma biblioteca. Não vou chegar a falar sobre a diferença entre framework e biblioteca, porque não cabe no curso, mas só a critério de informação, framework e biblioteca são coisas diferentes. Existem 4 interfaces principais no Java Collections: set, list, kill e map. Set é uma abstração de conjuntos matemáticos, então você tem uma collection com objetos que não podem se repetir. List, por outro lado, ela pode repetir objetos, então se você tem 1, 2, 3 e 1, você tem uma lista 1, 2, 3 e 1. Se fosse um set, você teria 1, 2 e 3, porque em set os elementos não se repetem, elementos iguais. Kill é uma abstração para fila, então de modo geral é uma estrutura onde você coloca no final dela e retira do começo, mais ou menos como funciona uma fila na vida real. Só que existem algumas implementações de fila que a ordem de inserção e remoção é diferente. Mas é basicamente uma estrutura que só permite inserir e retirar. Diferente de list e set, que você pode inserir e retirar em posições aleatórias. Set não tem uma posição específica, né? List é ordenado, é posicionado. Em kill você só pode inserir e remover e não pode escolher de onde. Por fim, a interface map, que é um pouco diferente dessas outras três, porque ela associa um valor a uma chave. Parecido com em outras linguagens, o map é conhecido como dicionário, e mais ou menos como a ideia de um dicionário funciona. Você tem uma palavra e um significado. Nesse caso, a palavra em map é a chave e o significado é o valor. Então, tanto a chave quanto o valor podem ser qualquer objeto. Pode ser importante que seja um objeto e não um tipo primitivo. Então, não pode ser um int, não pode ser boolean, mas pode ser um objeto da classe integer, um objeto da classe boolean. Isso aqui são as interfaces, né? E as implementações dessas interfaces elas são nomeadas da seguinte forma. A primeira parte do nome é a forma de implementação interna, como essa estrutura é implementada no código do Java, e a interface, que é uma dessas 4. Então vamos começar pela interface set, que é uma collection que não permite que você adicione dois elementos congruentes, né? Esses elementos podem ser elementos iguais ou elementos equivalentes. Isso varia um pouco de implementação para implementação, mas basicamente dois elementos que seriam considerados o mesmo elemento, segundo algum critério, eles seriam inseridos apenas uma vez. Os principais métodos da interface set são .add, que retorna um booleano. Então, se você conseguir adicionar um elemento, significa que ele não estava lá e ele retorna true. Se você tentar adicionar um elemento que já estava lá, ele retorna false. Clear, que é uma função para remover um método para remover todos os elementos do conjunto.
contains, que vai verificar se o elemento que você passou está no conjunto, retorna true se tiver, retorna false caso contrário. O ponto equals, que vai receber um outro set, e aí esse set ele pode ser de qualquer uma das implementações, que ele vai comparar elemento a elemento, ver se todos os elementos de um set estão no outro e vice-versa. E aí, se os dois conjuntos tiverem, os dois forem conjuntos, forem um set, e os dois tiverem os mesmos elementos, ele retorna true. Isempty, que retorna true caso o set esteja vazio, o conjunto esteja vazio. Também é um método comum a todas as collections têm um isempty. E o size também, todas as collections têm um size que retorna um número de elementos dentro daquela collection. Aqui temos 3 exemplos de implementações de collection. O hashset, que é uma implementação de conjunto com tabela de dispersão, ou hash table. Não vou entrar em detalhes aqui sobre como funciona, como é implementado uma tabela de dispersão ou hash table, mas vocês podem olhar no YouTube do Pet, ele tem uma playlist sobre estruturas de dados. Mas basicamente esse hashset aqui, uma coisa importante é que na hora de ele verificar se os elementos eles são equivalentes, são congruentes, ou seja, são iguais, que não devem ser inseridos, ele vai usar 2 métodos, que temos um exemplo aqui, um método hashcode e o método equals. E aí você pode sobrescrever esses métodos para que você tenha o comportamento esperado. Por exemplo, eu coloquei aqui que eu iria considerar essa classe caso tivesse o mesmo nome, com base no atributo nome, a classe seria considerada igual. Seria a mesma classe caso tivesse 2 objetos com o mesmo nome. E aí eu fiz um override do hashcode, retornando o hashcode do nome. A classe string ela já implementa um hashcode que, se você tiver 2 strings iguais, 2 strings, por exemplo, eu criei aqui 2 objetos com o mesmo nome, e aí eu adicionei os 2 objetos. Percebam que se eu executar aqui, ele vai dar que o tamanho do hashset é 1. Se eu comentar esse hashcode aqui, salvar e executar de novo, percebam que deu 2, porque ele passou nesse equals aqui, que eu estou comparando se um nome é igual ao outro, mas ele não passou nesse hashcode. O segundo é o treeset, que é uma implementação usando árvore. Mais uma vez, eu não vou entrar em detalhes sobre a estrutura de dados em si, mas é importante saber que o treeset ele implementa a interface sorted set, então ele é um conjunto ordenado. Quando você for percorrer os elementos desse set, ele vai estar em uma ordem. E para que ele esteja em uma ordem, você precisa implementar a interface comparable. E nesse exemplo aqui, eu tenho também uma implementação da classe da interface comparable, passando como template, como argumento de generic, a própria classe. Que aí eu vou ter como fazer uma sobrecarga do método compareTo, comparando os nomes. Então, se eu fosse usar no lugar do hashset um treeset, a única coisa, treeset, falta importante.
A única coisa que eu precisaria implementar de comparação seria o compare to. Então eu posso comentar já esse equals. E aí eu estou adicionando dois objetos com o mesmo nome, são objetos diferentes, mas com o mesmo nome. E aí, se eu executar, ele aparece uma vez só. E aí, se eu modificar, por exemplo, o nome para outro nome, ele vai ter dois elementos. Okay? E por fim, o linked hash set, que assim como o hash set, o critério de comparação dele é o hashcode e o equals, os dois métodos. Mas a diferença entre, por exemplo, hash set e tree set também se dá em questão de velocidade de acesso aos elementos. Então, por isso que no slide está esse odd1, basicamente ele vai acessar os elementos diretamente. Não vou entrar em detalhes, então, mais uma vez, para quem quiser entender como funciona internamente isso, fica a indicação da lista sobre estruturas de dados. Mas, praticamente, o que é odd1 significa que você vai ter um acesso direto. Você não vai precisar percorrer outros elementos para chegar no elemento que você quer. Enquanto no tree set isso não é tão direto assim, porque a estrutura de árvore ela vai ter nós e cada nó vai apontar para o próximo, para outro nó. Então isso acaba fazendo com que a tree set seja um pouquinho menos lenta para acessar elementos, não muito mais lenta, né, como seria, por exemplo, numa lista ligada, você teria que realmente passar elemento a elemento. Como ela é ordenada, é mais fácil de você encontrar o elemento que você quer. Por outro lado, o hash set tem um problema de que quando você for percorrer os elementos, for iterar sobre todos os elementos, à medida que você for adicionando e removendo os elementos, eles vão mudar de ordem. Então, às vezes, um hash set que tem os mesmos elementos, mas que foram feitas operações em ordem diferente, eles vão estar ordenados de forma diferente, esses elementos. Já no linked hash set, a forma como os elementos estão colocados na estrutura é a ordem que eles foram inseridos. Então, essa ordem é fixa. Agora vamos falar sobre a interface list. Uma interface um pouquinho mais simples de entender. Ela tem uma lista de elementos indexados por um inteiro. Então, cada elemento tem um valor associado a ele. O primeiro elemento sendo com o índice 0, o segundo com o índice 1 e aí sucessivamente. Diferente do set, ela permite que você tenha dois elementos iguais. E além disso, por ser indexado os elementos, você consegue inserir em qualquer posição ou remover em qualquer posição, desde que a posição seja menor do que o tamanho da lista, né? Claro. Os principais métodos, além dos métodos que a gente viu, esses métodos aqui que a gente viu em set, o método add ele sempre vai retornar true no caso da lista, já que ele permite, né, elementos repetidos, ele nunca vai retornar false. Remove, clear e empty. Além disso, tem um outro método add que ele permite você adicionar passando primeiro o índice e depois o elemento. Então ele insere em qualquer índice, desde que seja menor do que o tamanho da lista. Remove também de um elemento, de um índice, passando apenas o índice, né? E get, que vai retornar o elemento dado um índice, que é o contrário do index of, que você vai passar o elemento e vai receber o índice daquele elemento, da primeira ocorrência daquele elemento, retorna -1 caso o elemento não esteja na lista, e o get é o contrário, ele vai retornar o próprio objeto. E sublist, que vai retornar uma lista,
com os elementos do índice do primeiro argumento até, mas não incluso, o do segundo argumento. Por exemplo, se você quer retornar uma lista com a sublist do índice 1 até o 2, ele vai retornar uma lista com apenas um elemento, que é o elemento no índice 1, ou seja, o segundo elemento da lista. Então ele não inclui o segundo índice. Essas aqui são as principais implementações do list. O ArrayList, que a gente já viu anteriormente, internamente ele é implementado como um array comum, mas ele pode ser redimensionado dinamicamente. Então, quando você excede a capacidade daquele array que ele é iniciado dentro da lista, ele aumenta o tamanho em 50%, que é a principal diferença entre o ArrayList e o Vector, que ao invés de aumentar em 50%, o Vector dobra de tamanho. E isso é importante porque, digamos que você tem uma situação em que a sua collection ela tem vários elementos que são inseridos em seguida e ela aumenta muito de tamanho. Então, no ArrayList você vai fazer mais operações para aumentar a sua lista do que com o Vector. Por outro lado, se você adiciona, mas também remove os elementos e a sua coleção não cresce muito rápido, você pode acabar tendo uma perda de desempenho com o Vector, porque ele vai demorar mais tempo para dobrar de tamanho do que o ArrayList demora para aumentar o seu tamanho em 50%. E por fim, o Linked List, que é uma lista duplamente encadeada. Então, todos os elementos eles são ligados, bem assim como se fosse os elos de uma corrente. Para você acessar um elemento aleatório no meio da lista, você teria que percorrer todos os elementos. Então, Linked List é uma lista que tem um desempenho muito lento para o caso de acessos a elementos aleatórios no meio da lista, por exemplo. Temos aqui um exemplo de um set com hash set, como criar, e um array list. Ok, vamos falar agora sobre queues ou filas. Eles geralmente obedecem a regra FIFO, que é First In, First Out, que é assim como uma fila numa vida real, o primeiro a entrar é o primeiro a sair, geralmente. Mas algumas implementações de queue têm um critério de remoção diferente. Como é o caso do Priority Queue, que a classe que vai ser inserida dentro do Priority Queue, ela precisa implementar a interface Comparable, e aí o critério de remoção dos elementos no Priority Queue, remoção e outros métodos que vocês vão ver mais à frente, é o critério definido pelo método Compare-To. Os métodos de interface, ela tem o método add, assim como todas as outras anteriores, que ele vai colocar um elemento no final da lista, como é o caso do Linked List. O pick, que ele retorna o primeiro elemento da fila, ou retorna null, caso a fila esteja vazia. O element, que assim como o pick, ele vai retornar o primeiro elemento da fila, né? No caso da linked list, o primeiro elemento que foi inserido, e no caso da priority queue, por exemplo, vai ser o critério do compare to. Então, o pick, o element, assim como o pick, ele vai retornar o primeiro elemento, só que a diferença é que ao invés de retornar null, caso a fila esteja vazia, ele vai retornar uma exceção, ele vai lançar uma exceção. Então é importante estar atento a isso, porque se você chamar o element, você vai ter que capturar essa exceção. Remove, ele vai, diferente do pick e do element, além de retornar o primeiro elemento da fila, ele também vai remover e, assim como o element, lançar uma exceção de no such element. O pull, assim como o remove, ele vai retornar o primeiro elemento, remover o elemento, só que ele não vai lançar a exceção, ele vai retornar null caso a queue não tenha nenhum elemento, a fila não tenha elementos.
E o size, que vai simplesmente retornar o tamanho da fila, o número de elementos. Aqui alguns exemplos de implementação do Queue. O ArrayDequel, que na verdade é a implementação da interface Dequel, que é uma extensão de Queue. A diferença de Dequel para Queue é que tem 4 novos métodos de inserir e remover no começo e no fim. Então ele insere no início, insere no final, remove no início e remove no final. 4 métodos a mais do que o Queue. O Linked List, que a gente já viu anteriormente, é uma implementação da interface List, mas também é a implementação da interface Queue. Então ele tem todos os métodos que a gente viu que o List implementa, mais esses métodos aqui da interface Queue. Priority Queue, que eu já falei bastante sobre ele, né, que ele é uma implementação com critério de comparação definido pelo método da interface Comparable. Então, os elementos de Priority Queue, importante, eles têm que implementar a interface Comparable. E por fim, a Collection Map, que é a collection mais diferente de todas as outras 4, que ao invés de você adicionar elementos, você vai associar pares de valores e chaves. E os principais métodos de map são put, que você vai colocar uma chave e um valor, associando a chave a esse valor. O get, que você vai retornar o valor associado à chave passada, ou caso não exista nenhum valor associado a essa chave, ele vai retornar nulo. O contains key, que vai retornar true, caso exista um valor associado a essa chave, ou false, caso contrário. Remove, que vai remover o valor associado à chave. Replace, que vai substituir o valor associado à chave, seria equivalente a você remover o valor e depois reinserir ele. E keySet, que vai retornar um set com todas as chaves do mapa. Então, ele vai retornar um set porque as chaves elas são únicas. Então, se você tentar fazer um put 2 vezes para a mesma chave, ele vai reconhecer apenas o último put, ou seja, ele vai substituir o valor que você fez o primeiro put, e values, que vai retornar uma collection com todos os valores do mapa. E por fim, o size vai retornar o tamanho, o número de mapeamentos. Aqui temos alguns exemplos de implementações da interface map. O hash map, que ele utiliza já tão falada tabela de dispersão, a tabela hash. O tree map, que ele utiliza uma implementação com árvore rubro-negra. A árvore rubro-negra é um tipo de árvore balanceada, então por enquanto o que vocês precisam saber sobre ela é que ela tem uma garantia de que vai ser mais rápida do que uma lixa ligada, por exemplo. Se quiserem saber mais detalhes, então tem o vídeo sobre a lista sobre estruturas de dados. E o enum-map, que é a implementação onde a chave é um enumerate. Aqui temos um exemplo de código utilizando um tree map. Uma função que vai ser importante para o exercício um pouco mais à frente, que é essa split. E agora vamos falar sobre for each. O for each, ele é uma estrutura de repetição especial que permite a gente percorrer collections. A gente tinha aquele for, que a gente fazia um for int, depois tinha a condição e depois o incremento. Esse for each ele é um pouquinho diferente. Todas as classes derivadas de collections permitem você fazer você percorrer com essa estrutura de repetição. E o que permite a gente percorrer os elementos através dessa estrutura de repetição é uma classe chamada iterator. E aqui temos um exemplo do for each, que a gente vai utilizar um método que vai ser importante para o exercício mais à frente, que é esse método split. Ele vai transformar uma string em uma array de strings separados de acordo com o argumento. Nesse caso é separado por string espaço. Então, onde tem espaço, ele vai separar as palavras.
e a gente pegou esse array de strings gerado e utilizou esse método aqui, asList, que vem da classe. Esse é um método estático da classe arrays, que ele pega um array e transforma em uma lista, okay? E aí a gente pode passar essa lista como argumento para criar um priority queue. A gente utiliza o for-each, declarando qual é a variável que a gente vai usar para percorrer os elementos, né? Então aqui tem aqui uma string, que é uma priority queue de strings, e 2 pontos, qual é a estrutura que a gente está percorrendo, que no caso é esse objeto pq, essa priority queue. E o que a gente está fazendo é imprimindo todas as palavras dessa priority queue, okay? Só deixando claro que, apesar de ser uma priority queue, o critério de prioridade de strings para uma priority queue é a ordem alfabética. Só que o que a gente está fazendo é percorrer como ele está na sua estrutura interna. Então a gente não tá, se a gente tivesse fazendo isso aqui com o método remove ou o método pick, aí sim a gente estaria imprimindo os valores em ordem alfabética. Aqui ele não está imprimindo em nenhuma ordem específica, está na ordem da implementação interna do priority queue. E outra classe importante, outra interface importante da classe collection é o iterator, que é por causa dele que o for-each funciona para todas as collections. Que o que a collection, que o for-each faz na verdade esse trecho de código aqui da linha 1, 2 e 3 é equivalente a esse da 4, 5, 6, 7 e 8. O que ele faz é, ele inicializa um iterador usando o método iterator. Todas as collections têm esse método iterator, que vai retornar um iterador com o tipo que tem a collection. E aí, enquanto esse iterador der true para esse método hasNext, então ele tem um próximo elemento do iterador, ele vai atribuir a palavra, né, que a gente usou como sendo o objeto que a gente utilizar para percorrer os elementos, e vai atribuir com it.next. Esse it.next ele vai retornar o elemento da collection. Esse ponto iterator na verdade vai pegar o iterador para o começo da collection, e esse iterador ele não tem nada, então ele vai pegar com o ponto next o próximo iterador, o elemento do próximo iterador, que na verdade é o primeiro elemento da collection, e fazendo essa linha 7 exatamente o que tem na linha 2. Agora, finalmente, o exercício dessa aula, vocês vão criar uma classe contador, que vai ter um atributo map, que pode ser um hash map, de preferência seja o hash map, por ser mais rápido, geralmente é o map mais usado também, onde as chaves vão ser palavras e os valores vão ser número de ocorrências de cada palavra. Vocês vão abrir um arquivo, vocês vão ler um arquivo, e para cada linha desse arquivo vocês vão fazer algo parecido com o que está aqui, fazer um split, separar as palavras e inserindo as palavras no map, no atributo map do contador. A classe também vai ter, essa classe contador vai ter 2 métodos, o contar, que vai receber uma palavra, que é a palavra que vocês vão pegar dessa forma aqui, vocês vão fazer esse for each, para cada linha vocês vão separar e fazer um for each, para cada linha do arquivo. E com a palavra, o que vocês vão fazer com a palavra é verificar se a palavra está no map do contador, quando vocês forem contar, passando a palavra, verifica se ele está no map. Se não tiver, vocês vão inserir a palavra associada ao valor número 1. Se não,
se ela já estiver no map, se a palavra já estiver no map, vocês vão pegar o contador da palavra, pegar o número associado à palavra dentro do map e vão incrementar esse número. Vocês podem fazer, por exemplo, vão pegar o número, incrementa o número e faz um replace com o valor incrementado. E aí, por fim, vocês vão salvar o arquivo com formato para cada linha, a palavra e o número de ocorrências dessa palavra. Nesse último exercício, nós vamos precisar de manipular arquivos, e em Java existem várias formas diferentes de manipular arquivo, e essa daqui é uma delas. Vocês vão precisar da classe path para poder pegar o caminho do arquivo. Eu coloquei esse ponto barra para referenciar a pasta. O ponto referencia a pasta atual, né, que seria a pasta do projeto. Essa pasta aqui, aula 9. E barra texto, que é esse arquivo aqui, está dentro dessa pasta. Dentro desse arquivo tem algum texto que eu vou ler com input stream, classe input stream, que da java.io.inputstream. E aí, para criar um objeto do tipo inputStream, eu vou usar esse método estático da classe files, desse local aqui, java.nio.file.files. E aí, passando como argumento um path, que seria o caminho do arquivo, um objeto do tipo de caminho do arquivo. Depois eu vou criar um reader, um buffered reader, que com new buffered reader, passando como argumento um input stream reader, criado aqui em cima. Depois eu vou ler cada linha desse reader com readline, passando para essa string line. E enquanto não for nulo, eu estou apenas imprimindo. Então, na verdade, vocês vão fazer outras manipulações, no exercício, não vão só imprimir. E, claro, tudo isso eu tenho que colocar dentro de um try, porque quando você tentar criar o reader, você pode gerar uma IO exception. Por exemplo, caso esse arquivo não exista, ele vai, essas linhas de código vão acabar gerando um IO exception. E aqui embaixo um exemplo para saída, para como escrever no arquivo. Tenho aqui em cima eu tinha um input stream para entrada, né? E agora um output stream para saída. Eu crio com um new output stream, que eu tinha criado aqui com new input stream. Existe outro método estático, new output stream, e passando outro path, que no caso é esse path aqui de saída, e passando esses argumentos aqui, que eles estão dentro desse java.nio.file.standard. Isso aqui são flags que indicam alguns argumentos, algumas opções para esse método, que ele vai criar esse arquivo, caso ele não exista, e ele vai fazer um append, ou seja, ele vai inserir no final do arquivo. Caso já tenha alguma coisa, caso ele exista, ele vai inserir ao invés de sobrescrever, cada vez que ele der um write. E aí aqui em cima eu criei umas linhas aqui só para simular o que seria escrever, né? Ter alguma coisa aqui para escrever. E para poder escrever, eu pego cada uma dessas linhas e faço um get byte e coloco nesse bytes aqui, que é um array de bytes, porque a função write ela vai receber um array de bytes. Você não tem como fazer um write com pelo menos não dessa
com essa opção de usar arquivos, você não tem como fazer o write de uma string. Você tem que converter primeiro para um array de bytes para poder escrever. E o primeiro argumento é o array de bytes. Esse segundo argumento vocês ignoram. E esse terceiro argumento é o tamanho, quantos bytes vão ser escritos. No caso, é o tamanho do array de bytes. Se colocar um pouco menor, ele vai deixar de escrever alguns bytes. E aí, lembrar de quando terminar de escrever tudo, fazer um close para poder fechar o arquivo, para permitir que ele salve. E assim como o input stream, esses métodos da entrada, quando você for escrever em arquivo também existe a possibilidade de gerar um I/O exception. É importante capturar o I/O exception. E aí, se eu executar aqui para mostrar um exemplo para vocês, ele fez só imprimir as linhas que estavam nesse. Ele fez só imprimir as linhas que já estavam nesse arquivo. E aí não apareceu o arquivo aqui porque tem que ir aqui, dar refresh e aí apareceu o arquivo de saída com as duas linhas que foram criadas aqui nessa linha 33. É importante esse /n para poder pular a linha. Esse /n é um caractere que significa pular a linha. Se não tivesse esse /n, esse arquivo iria ser salvo dessa forma. Ok? Então, essa foi a aula 9, a última aula do nosso curso. Lembrem de seguir o PET nas redes sociais, deixem um like nesse vídeo, comentem em caso de alguma dúvida que a gente vai responder